Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16 e o versículo 16. Espírito Santo do Todo-Poderoso Deus, que tudo sabe, tudo opera e tudo vê, me veste e me reveste da tua unção, que não seja eu, mas o Senhor a falar através de mim, e que aonde essa mensagem chegar, alcance vidas, liberte vidas, efetue curas, sinais, prodígios, maravilhas, por intermédio de Jesus, porque sem Ele nada eu posso fazer, com Ele tudo é possível. Te peço que me use como um cano que nas duas pontas é cortado. A excelência é tua, Senhor, da minha vida, e a glória é tua, e eu simplesmente pó e cinza e nada mais. Atos capítulo 16, versículo 16 diz assim: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Glória a Deus. Observa que não é de hoje que estão fazendo das vidas um negócio. Não interessa de que maneira você vai ser um negócio. O interessante para os mercenários, lobos, ladrões, destruidores, o interessante é que você seja um negócio lucrativo. De que maneira vai ser, não interessa. Mas observa que o tema dessa mensagem é: aonde você está indo? Paulo e Silas estavam indo aonde? A oração. Estavam indo à oração. Saíram para ir à oração. Eles não saíram para ir em outro lugar, nem num lugar qualquer. Saíram para ir à oração. E ao seu encontro veio, pelo caminho, essa menina. Não se iluda com crianças. O diabo também usa crianças. Os filhos do diabo também usam criança, como já falamos aqui ainda há pouco, nos púlpitos para enganar adultos e velhos. E os adultos e velhos, quando olham para uma criança, sabe qual é a primeira coisa que diz? Bonitinha, engraçadinha, inocente, pura. Puro é Jesus que nunca pecou. Todos nós, desde criança, já nascemos afastados de Deus por causa da raiz do pecado, que culminou desde de Adão e Eva lá no paraíso. Porque quando a criança chega a uma certa idade, que o entendimento começa a levantar-se na mente, e que ela deixa de ser, no próprio nome dito, criança, ela precisa confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que receba a salvação. Então toda a pureza de quando era novinha, pequenininha, não vai lhe servir como salvação se ela, quando chegar numa certa idade adulta, não se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Quando é criança, parte com a salvação. Quando sai da idade da inocência e entra na idade da razão, aí é necessário confessar a Jesus Cristo como Senhor para que tenha salvação. Mas o diabo, ele é astuto. Observa que essa menina, possuída por um espírito maligno, saiu ao encontro de Paulo e de Silas. Observa bem, ela saiu ao encontro deles quando eles estavam indo para onde? Para oração. E o que o diabo disse usando a boca dessa menina? Dá ouvido a eles, eles são santos homens de Deus. Ué, pastor, então o diabo falou a verdade?
o diabo não tem verdade nele próprio. Ele repetiu uma verdade que os outros já sabiam. Ele citou algo eminente e evidente para tirar proveito próprio quando Paulo e Silas passassem por ali. Porque uma hora Paulo e Silas iam embora daquela cidade. Então a massa que já corria para ser enganada pelo espírito maligno de adivinhação que estava na vida daquela menina, agora ia se quadruplicar, porque essa menina tinha razão. Paulo e Silas eram homens de Deus, porque onde eles passavam, deixavam rastros de milagre. E não seria diferente naquela cidade, como não foi. Só que o diabo teve uma surpresa. Quando um homem de Deus e uma mulher de Deus anda com propósito, o diabo, se ficar na frente, é atropelado, é esmigalhado, é atormentado e é afugentado. A Bíblia diz que Paulo se perturbou. Ué, Paulo se perturbou com a verdade? Porque ele era um homem de Deus. Não. Paulo se perturbou com a intenção do diabo em falar que ele era um homem de Deus. Você não precisa que alguém fique te dizendo que você é crente. Se você não tiver essa convicção dentro de você, ainda que todos te digam, no arrebatamento você fica. Não é salvo quem diz que é salvo quem tem a presença, a comunhão e a testificação do Espírito Santo. E isso não precisa que alguém de fora te diga. É o Espírito Santo que lá dentro fala ao teu espírito, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, que vai te dizer a todo instante. Se tu não está sentindo a testificação, acabou de perder a salvação, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos servos de Deus, que somos filhos do Deus Altíssimo. Então, a intenção do diabo perturbou Paulo. Não foi o diabo que perturbou Paulo. Paulo ficou perturbado com o engano que o diabo ia fazer depois que eles passassem por ali. Aí virou-se para trás e disse para aquela menina bonitinha, pequenininha, engraçadinha, inocente: sai dela, Satanás! Sai dela! E na mesma hora que Paulo mandou, o espírito maligno saiu. Aí, a adivinhação, porque o diabo ele só adivinha o que já se passou, porque ele viu, e ele procura te iludir com o que está acontecendo agora, porque ele pode criar uma situação para te fazer acreditar. Mas o diabo não pode te dizer sobre o futuro, o que vai acontecer amanhã, nem muito menos pode ler o teu pensamento. Isso só cabe ao Pai, que é onisciente, onipotente, onipresente, transcendental, imutável e eterno. A Jesus, que é também, e ao Espírito Santo. A mais ninguém. Só cabe a eles. Então, na hora que os seus senhores viram que o seu lucro estava indo por água abaixo, o que eles fizeram? Prende esses homens. Prende esses homens. Alguém se levantou para defender Paulo e Silas? Não, não prende eles não, eles são santos homens de Deus. Sabe por que não? Porque o povo que não lê Bíblia, que não ama a Bíblia, começa a amar mentira e começa a pensar que pode se alimentar por ela. Então a ilusão das adivinhações mentirosas falou mais alto do que o desejo daqueles homens de terem os seus olhos abertos. É por isso que tem meninas que vão até longe, como o caso dessa menina aí que está na televisão, sendo manipulada pelo pai, e ele não sabe o mal que está fazendo para ela. Vai até longe, porque tem uma criança que está orando e está curando. Não, a criança não ora e não cura. Um homem não ora e não cura. Uma criança ora e Jesus cura. Um homem ora e Jesus cura. Uma mulher ora e Jesus cura. Um idoso ora e Jesus cura. Cada vez mais a intenção do diabo é botar a figura do homem, da mulher, da criança, do idoso em evidência e afastar da mente das pessoas a figura espiritual na presença de Jesus pela sua palavra. A intenção do diabo é que você ande pelo que você veja. E o que o Espírito Santo quer é que a gente ande pelo que ele fala. Que tipo de crente é você?
Você anda pelo que vê ou anda pelo que o Espírito Santo te fala? Quanta gente estão com a sua vida destruída porque estão andando com aparência. Mudam de igreja como quem muda de roupa. Aí na hora que vem um vento do diabo, destrói a pessoa. Árvore que é arrancada de um lugar para outro a todo instante, não tem tempo de desenvolver raiz. Qualquer brisa que o diabo sopre vai destruir, não interessa o tamanho dela. A Bíblia diz em Salmo número 1, que o justo será como árvore plantada onde? Junto a ribeiros de água. Tu tem que estar com a tua vida, as tuas raízes alicerçadas na palavra de Deus, sendo alimentada pelo conhecimento da Bíblia, estando numa igreja que seja igreja de verdade e que o Espírito Santo te conduza em todas as coisas, como Jesus disse que ele nos guiaria. Isso é uma igreja. Isso é Deus falando. Isso é o Espírito Santo movendo. Mas tem gente que quer andar por aparência, quer andar por amizade. Estão indo para a igreja, para tudo, menos para procurar Jesus. Como já foi dito aqui, vão para a igreja para arrumar namorado, mas não querem ser a noiva de Cristo. Vão para a igreja para possuir bens da terra, mas não querem morar na cidade celestial que está no céu, que Cristo preparou. Vão para a igreja para se enriquecer das coisas do mundo, mas não querem se encher de galardão, pensando que vão viver eternamente nessa terra. Vão para a igreja quando estão sentindo dor, mas não lembram de ir para a igreja agradecer quando a dor passa. Lembra dos 10 leprosos? Um só voltou, Jesus disse, olha, mas não foram 10? Cadê os outros 9? Os outros 9 eu não sei, Senhor, mas eu voltei para agradecer. Vão para a igreja quando lhes sobra tempo e querem ser socorrida por Deus no momento que estão precisando. Estão brincando de evangelho, estão brincando de igreja nos últimos dias, mas o Espírito Santo avisa, e o Espírito Santo alerta, cada vez mais a porta está ficando estreita, cada vez mais a porta está se apertando, a porta da salvação está se estreitando. E dia após dia, se tu não levar uma vida de renúncia e de santificação, essa porta estreita vai ficar mais estreita ainda para você. As bagagens do mundo vão alargando a tua vida, vão te embaraçando, e uma mochila de embaraço não passa por uma porta estreita, ela vai te puxar para trás, ela vai te jogar para trás. Esqueceram que Jesus disse, vinde a mim, Mateus capítulo 11, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Estão se enchendo de fardo pesado pela hipocrisia de homens mentirosos, gananciosos, amantes de si mesmo. Estão fazendo o que os homens mandam no púlpito, mas não fazem o que Jesus manda na Bíblia. Que tipo de crente é você? Quem é você? Para onde tu está indo? Está indo para a oração? E qual é o teu objetivo de ir para a oração? Quando se marca uma reunião, se tem um assunto, se tem um propósito, se tem um motivo. Deus não para com ninguém para jogar conversa fora. Quando Deus vai falar contigo, pode ter certeza, Ele traz palavras de vida e as palavras deles não caem no chão. As palavras do Senhor não é para jogar fora. As palavras do Senhor são espírito e vida. O que está sendo jogado fora na tua vida? Satanás, como a gente já viu, na parábola do semeador, a ave que desce do céu e come a semente que cai à beira do caminho. A semente é a palavra. Caminho é a direção que Deus traçou para você alcançar o alvo que é Jesus. Sem a palavra, tu não chega a Jesus. Sem a palavra, tu morre no meio do caminho. Sem a palavra, tu não entra na glória. Então, Paulo, quando viu que essa menina disse, olha, seguindo Paulo e Silas, elas diziam, estes homens, versículo 17, que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito. Paulo não disse a ela, Paulo disse ao Espírito, como tem crente inocente,
que está recebendo conselho de demônio, está sendo consultado, está se consultando com demônios dentro das igrejas, está pensando que está ouvindo uma palavra de Deus. Como tem crente inocente que pensa que para uma pessoa estar possuída, ela tem que se entortar, cair no chão e mudar a voz. O diabo calça sapato de veludo e se transforma num anjo de luz e vem com uma voz bem suave falar contigo. Se tu não tiver afiada na palavra, para provar se aquele espírito que está se aproximando vem mesmo de Deus, como Jesus ensinou, provai se o espírito vem de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus, que Jesus Cristo veio em carne, é o anticristo, é espírito de Satanás, espírito de demônio. Mas os que confessam que Jesus veio em carne, esse é de Deus, porque João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, Evangelho escrito direcionado à igreja, diz que o verbo se fez carne. Diabo não fala a verdade. Ele tenta se utilizar de coisa que você acredita como verdade para te enrolar com a mentira dele. Criança é pura? Criança é pura. Pura para receber a salvação enquanto é criança. Mas precisa receber a palavra para ter vida espiritual. Isso não bota uma criança para estudar a Bíblia, para estar na igreja ouvindo a palavra, para estar orando, para ensinar que Jesus Cristo é vivo, é real, e que Satanás está aí na terra para roubar, matar e destruir. Que tipo de adulto tu pensa que essa criança vai se tornar? Provérbio não diz? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Essa família dessa jovem, que não aparece o nome dela, mas aparecem os feitos dela, nessa cidade que Paulo estava passando com Silas, essa jovem ganhava dinheiro, muito dinheiro para a sua família, muito dinheiro. Tem pessoas que não se importam como está a tua vida, se importa com o que você pode produzir para ele. Mas tem um que deu a vida por mim e por você, e nós temos que produzir para ele. Para ele temos que trabalhar, para o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. É com ele que temos que viver, é com ele que temos que andar. Porque se você andar com Cristo, tu não é enganado por nenhum demônio, nenhum espírito de adivinhação. Tu chega na cara do diabo, dentro dos centros de macumba, dentro dos terreiros, e o diabo enganando pessoas, tu chega na cara dele e fala assim: diabo, diz o que eu estou pensando. Ele não pode ler pensamento. Diabo, diz o que Deus preparou para mim amanhã, a não ser pisar pela tua cabeça, na tua cabeça, que eu piso todo dia. Então não se iluda com aparências, não se iluda com crianças com microfone na mão em igreja, não se iluda com homens que se dizem pastor e andam de terno e gravata. O diabo também possui pessoas que andam de terno e gravata, e vestido arrastando no chão, gola no pescoço e manga no punho. Não se iluda com isso, mas o diabo não pode tocar e não pode enganar. Quem tem o Espírito Santo de Deus é cheio da unção e da palavra. Paulo virou-se para trás e disse: espírito imundo, sai dela. Acabou. Aí pegaram Paulo e Silas e botaram aonde? Continua a leitura. Na cadeia. E vendo seus senhores, versículo 19, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Coitado deles. Coitado deles. Se a vida de Paulo e de Silas estava na mão do Senhor, que guarda poderia impedir que o guarda maior, o guarda soberano, tocasse na tua vida, ó. Verso 24, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco.
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se postou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. O diabo não pode prender quem tem o Espírito Santo de Deus. Não pode. Não pode. Houve um terremoto. Todas as portas se abriram. Interessante que abriu as portas até de quem não era crente. Por quê? Só porque estavam escutando os louvores e ouvindo a palavra. Quando você realmente dá crédito à palavra que tu está ouvindo e dá crédito ao louvor que tu está entoando em adoração a Deus, Deus começa a te dar experiências com Ele. Que basta experiência para aqueles outros presos, hein? Portas se abrindo, cadeias se abrindo, o poder de Deus se manifestando. E eu acredito particularmente, embora a Bíblia não mostre, que Paulo deve ter dito, ou de repente nem precisou dizer: não sai ninguém não. Porque na verdade preso não são os que estão dentro da cela. Preso são aqueles que estão em prisões sem muros, colocadas pelo diabo lá fora, porque são escravos de Satanás. Quem tem o Espírito Santo não é preso por nada nem por ninguém. Então, aonde você está indo? Está indo à igreja para quê? Começa a pensar nisso e muda o teu rumo e as tuas atitudes. Não é mudar o rumo de tirar os pés da direção da igreja, mas é mudar o rumo de se consertar no caminho que está te levando para a igreja e no caminho que vai te levar para a salvação, que é a palavra de Deus. E que por essa palavra o Senhor nos guarde e nos abençoe e façam as prisões da tua vida começarem a se abrir, as prisões dos enganos na tua mente, as prisões das mentiras que você quis acreditar, e as prisões da ganância e da cobiça das coisas desse mundo, que é por elas que os falsos mestres começam a te aprisionar e te tornar escravo deles. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.